Gratidão. E aqui mais uma pergunta sobre sincronicidade, né? Como as sincronicidades acontecem e como a gente percebe essas sincronicidades. Na verdade, elas começam a acontecer quando nós começamos a despertar. Então, despertar significa sair da mente. Sair da mente é que acredita que, né, você acredita que é uma mente, né? Então, quando a gente começa a despertar e começa a elevar a frequência, a vibração, a gente começa a perceber coisas que não percebia antes. E uma delas que começa a acontecer é justamente a sincronicidade, que não é uma coincidência, né? Então, no universo não existem coincidências. Não existem. Não existem. Então, afirmamos que não existem. Por quê? Porque a construção do universo, a construção das conexões, ela é perfeita. O que acontece é que a nossa percepção é que precisa ser apurada, desenvolvida, para que a gente compreenda as coisas e as conexões, as sincronicidades. Senão a gente vai passar por elas e não vai perceber, nem vai saber que elas estão ali. E muito menos traduzi-las. Ou seja, a gente não vai conseguir traduzir a sincronicidade, não vai conseguir perceber e não vai se envolver com essa vibração, com essa frequência que está além da mente. Então, despertar na consciência, como a gente fala, significa que a gente acordou do sonho da mente. Então, toda a ilusão do mundo externo, a ilusão das formas, ela se desfaz, gente. Então, essa desilusão que nós nos deparamos no momento em que a gente passa por um processo desse, ela tem que acontecer para que a gente possa transcender essa visão de mundo, esse nível de mundo material, físico, acreditando que ele é a única realidade. Então, quando a gente está na consciência, nós estamos como observador, o observador das formas, o observador das coisas. Todas as coisas que estão ali foram manifestadas por nós. Então, quando a gente fala o mundo, nossa, até esse caos, ele foi manifestado por nós. Por quê? Por mentes, por seres que estão usando a mente de uma maneira inconsciente. Então, ele vai projetando e manifestando fora a confusão. Então, a sincronicidade nunca vai aparecer para quem está nesse estado, porque a sincronicidade está acima disso, está além desse estado. A sincronicidade já está lá num plano divino, num plano superior, né? Então, tem vários níveis de sincronicidade também. Quanto mais se eleva, se sintoniza com outras coisas, questão de horas iguais, isso aqui aparecem outros tipos de sincronicidades que são muito mais sutis, mas que são percebidas por quem está fazendo esse processo. Então, quanto mais a consciência se torna consciente, mais você vê que o mundo das formas é uma manifestação de nós mesmos. Ou seja, por que acontece isso, né? Mas que diabo o mundo das formas é uma manifestação, né? E as coisas parecem tão concretas, né? Parecem tão reais. Por quê? Porque nós somos uma consciência, uma energia, uma grande energia. O todo é uma energia. Lá dentro dessa energia contém tudo que existe. Então, essa energia, nós somos feitos dessa energia. Para que a gente pudesse experienciar essa realidade mais densa, a consciência manifestou um corpo. Então, a inteligência divina manifestou, né, nosso corpo aqui, nosso corpo físico. A consciência está lá dentro, manifestou o corpo, porque ela quer fazer uma experiência através do ser, é uma experiência da consciência. Então, para eu experienciar, para eu saber que a consciência existe, eu preciso passar pelo despertar, para entender que eu sou uma consciência e não uma mente. E que a mente é apenas o meu instrumento nesse mundo, nessa terra, porque o ser humano tem essa mente e esses sentidos físicos para poder caminhar dentro desse mundo. Mas os sentidos superiores, eles não estão visíveis. Porque esse corpo é um avatar projetado para fazer a experiência no mundo fenomênico nessa dimensão. Entendendo que esse corpo nosso está passando por transformação. Por isso que nós estamos na transição.
Por isso a transição planetária interfere na nossa química, na nossa bioquímica, nosso DNA, porque está ativando hélices do DNA, como se chama, está ativando partes do DNA que estavam adormecidas. Por quê? Porque no momento que a gente estava numa frequência anterior a essa que a gente está agora, aquelas partes do DNA elas não conseguiam ser ativadas porque elas estavam numa frequência baixa. Então, não existia energia suficiente para ativá-las. Agora, um ser que já é mais alegre, mais feliz, que tem mais energia, que tem mais vontade de aprender, mais os buscadores espirituais, né? Pessoas que entram em autoconhecimento profundo, elas começam a despertar isso independente da energia do planeta, porque elas estão fazendo um processo interno que leva a energia a aumentar. Então, se eu estou buscando algo dentro de mim, eu vou precisar ter luz lá dentro para enxergar. Então, eu estou trazendo a luz, a energia que entra para dentro. Então, eu estou observando a autoconhecimento, eu estou me observando e vendo como é que eu estou percebendo as coisas. Então, essa luz que é da nossa essência começa a despertar, começa a aumentar para que a gente veja aquilo que a gente está buscando. Então, isso acontece para quem está buscando. Então, o despertar da consciência aconteceu por muitas pessoas em outras fases do planeta, que não durante a transição planetária, porque elas estavam nesse processo e isso começa a funcionar e começa a ser ancorado pela energia superior, né? Porque a partir do momento que você faz essa busca e você aceita, você começa a ser de alguma forma ajudá-lo. Agora, para a consciência fazer a experiência no corpo, ela tem que projetá-lo. Então, ela mesma, né, a inteligência superior, traz esse corpo. Nós, para manifestarmos esse corpo, aqui na planeta Terra existe o nascimento através da gestação. Então, nós tivemos que passar por esse processo para poder a manifestação do corpo físico acontecer. Mas ali é o corpo biológico, que está trazendo já partes, né, de memórias e tudo, evidentemente, porque ele carrega herança genética, né, ele vai vir com isso também, mas ele traz outras informações. Por quê? Porque a alma, a consciência, vai ser alojada naquele corpo e essa consciência já contém a consciência cósmica, por exemplo. Então, aquele ser já veio com isso, só que ele, ao longo do processo, vai começar a descobrir isso e ele vai ter que despertar para isso. Para ele entender que aquela consciência veio fazer essa experiência. E que esse corpo projetado é somente para fazer a experiência. E que o mundo externo, então, é uma experiência que a gente não tem que levar tudo tão a sério, né? Então, quando as pessoas falam essa questão da mente, o que é a diferença? A mente é justamente um mecanismo para a gente poder caminhar no mundo, né? Porque vai espelhar, a luz bate e você enxerga através dos seus olhos físicos as coisas, né? Então, as coisas como projeção e manifestação de nós mesmos, essa é a realidade. A consciência criou onde você está hoje. A consciência criou. Foi criado o local porque você tem um corpo físico, que precisa morar, que precisa comer, que precisa vestir. Então, quem cria isso? A própria manifestação, a própria consciência. Por quê? Porque a consciência, ou alma, né? Ela sabe que você precisa disso. Então, ela vai criar, mesmo que você não esteja conscientemente pensando no que você vai comer ou vestir, mesmo que a pessoa esteja inconsciente, vai ser criado para ela, porque a necessidade do alimento, de vestir, de morar, vai vir porque existe a necessidade. Então, vai trazer aquelas coisas virão, porque tem uma necessidade. Então, a lei superior funciona, mesmo que a pessoa não perceba. Agora, quando a pessoa está consciente, ela já começa a atuar conscientemente. Então, ela vai comprar um alimento de uma maneira mais consciente. Ela vai usar uma coisa de uma maneira mais consciente. Então, ela se torna mais consciente de todas essas coisas. Mas, quem está
funcionando, né? A experiência é para que o ser desperte. Então, todo o nosso trabalho aqui, o principal, ou para não dizer o único, o, o único trabalho, a única coisa a ser feita é despertar, acordar para essa realidade e não sair do planeta, ou seja, não chegar no final da jornada sem despertar. Por quê? Porque você não despertando, você não entende a realidade e você não vai entender o motivo pelo qual você está aqui. Então começa a sofrer de novo com as coisas do mundo e viver as coisas do mundo, que são as coisas da mente, e as coisas que estão na mente são as coisas colocadas pelos outros, porque existe uma mente coletiva trabalhando. Então essa mente coletiva vai jogando, outras pessoas vão jogando coisas, né? Às vezes você escuta uma coisa, você tem que deixar passar, porque aquilo que falou foi uma pessoa, não tem nada a ver com você. Obviamente que algumas coisas são sinais, né? Mas aí a consciência vai entender que aquela fala te trouxe uma mensagem. É diferente o mecanismo. Outra é você ficar escutando coisas, vendo coisas, olhando coisas com a mente. Aí você vai bagunçar tudo e vai acreditar que tudo aquilo que você está escutando e vendo é a realidade. E não é. É o conteúdo da mente, que não tem nada a ver com a consciência, gente. A consciência é um núcleo sagrado do ser que contém aquilo que ele é. Então, em consciência, nós já somos tudo. Em essência, já somos tudo. Então, qual que é o pedido que a gente vai fazer? Nenhum. Nós temos que agradecer. Então, entrar nas vibrações superiores. Por quê? Porque agora estamos conscientes da divindade. A divindade que habita o ser e que tornou o ser consciente porque ele passou por um processo. Então, ele vai caminhar no mundo conscientemente. E ele não vai se iludir mais com o mundo das formas. Então quer dizer que ele não vai, não faz mais nada ali, né? Não, ele faz, só que ele vai fazer de uma maneira consciente. Então ele vai levar uma mensagem conscientemente, porque ele passou por esse processo e vai ajudar o outro a sair dessa mente que é uma ilusão. Então esse mundo projetado, ele tem que ser desmistificado como realidade. Por quê? Porque a transição planetária está levando o planeta desse mundo ilusório para o despertar coletivo. Então, todas as pessoas que vão habitar a nova Terra, elas estarão despertas. Então, elas vão, não importa o nível, né, de despertar, porque tem vários níveis também, mas elas vão estar despertas para a saída da ilusão da mente. Por quê? Porque essa ilusão da mente é o que a gente chama Matrix. Então a Matrix é um programa rodando ali, dizendo, não, agora você tem que fazer isso, não, agora... E são coisas de outros seres colocadas ali para criar problemas, entre aspas. Porque eles não existem. Porque na medida em que uma situação aconteceu, e aí você, tá, e o que você quer? Você foi lá, veio uma solução, você resolveu, acabou, sumiu. E por que tem que ter coisas lá dentro? Que tem que dificultar? Não existe. Né? Então esse foi o meu questionamento também. Falei, por que essas coisas estão aqui? Não sou eu, não, o que é isso? Porque são coisas colocadas por um sistema, como a gente colocou aqui em outros vídeos também, a burocracia. É justamente implantado pelo sistema para dificultar o ser de progredir, de evoluir. Não é necessário nada disso. Por que é necessário isso? Se você pode falar diretamente com uma pessoa hoje, né, com uma ferramenta dessa, você fala diretamente com a pessoa e não precisa 50 mil coisas, formulários, práticas, não precisa. Você pode ter acesso a quem você quiser, diretamente, e essa pessoa vai te responder diretamente e acabou. Então, as relações passam a ser diretas numa nova era, porque ninguém está impedido de se relacionar, se comunicar, e não pode ter um sistema mental impedindo os seres de crescer, de se desenvolver. Então, essa mente, ela precisa ser curada,
né? Então esse é um trabalho muito forte, gente, que todos nós temos que fazer, porque tem níveis, né? Graus de purificação. Então tem mentes que são muito conturbadas, tá? Elas precisam de um trabalho mais profundo. Outras, já mais leves, você, com a meditação, você vai limpando, porque a meditação é uma técnica que te ajuda a sair da mente. Então, é deixar a mente de lado, né? Chama assim, deixar a mente de lado. Por quê? Porque quando você está lá, você está no coração, você está na consciência, você está se elevando, justamente você está focando toda a sua energia aprendendo a concentração, a arte da concentração. Então, a maior técnica, né, ou a técnica que mais facilita, não maior, mas a que mais facilita o nosso trabalho com a mente, é a concentração. Então, quando você trabalhar concentrado, você vai escrever um texto, você está concentrado somente nele, você está educando a mente. Fazer só aquilo. Aí você vai fazer outra coisa, só aquilo. Nunca um monte de coisa ao mesmo tempo. Você vê aquela pessoa que fala, hoje eu vou arrumar tudo. Aí ela abre tudo. Se ela não tem a mente, você pode até fazer isso se tiver uma mente educada. Você até consegue. Mas se você não tiver uma mente concentrada, você abre todas as portas, todos os armários, começa a despertar tudo, né? Isso me fez lembrar uma situação também que justamente era de uma pessoa que precisava de educação mental, né? Então, e nós viajamos juntos e foi terrível. Por quê? Ela abriu uma mala e tirou tudo que tinha para fora, tudo uma bagunça, tudo, né? Para encontrar alguma coisa, uma coisa que ela precisava. Então, esse tipo de coisa, gente, é desorganização mental. Então, a gente tem que arrumar isso, né? Para que a gente consiga se concentrar na mente. Então, quando você fala, eu vou arrumar as coisas, se você está educando, está nesse processo, educando a sua mente, você vai fazer uma coisa de cada vez. Aí você vai arrumar o armário. Então, você vai arrumar, você vai com calma, cada coisa e tal. Esse movimento consciente que você faz com a mente de arrumar, de organizar, vai colocando concentração e educação. Aí você vai para outra coisa. Até que você chega numa mente muito mais ordenada, que se dá o luxo, de repente, de fazer uma arrumação em 20 minutos, super bem feita, sem desorganizar a mente. Então, todo esse processo ajuda a concentração da mente para entendermos que ela é um mecanismo. Então aí ela está te ajudando, ela está trabalhando a seu favor, né? Como a gente chama, trabalhando a seu favor, e não contra você. Você não está vivendo o conteúdo dela. Ela está te ajudando a fazer aquilo que você precisa fazer. Só. Terminou? Não precisa mais dela, você não tem que ficar lá dentro. Não, deixa eu ver o que mais que tem aqui, veja. Então assim estão as pessoas. Porque no momento que uma pessoa encontra outra e começa, isso tem que ser abolido da vida humana, gente. Não no sentido que você não possa conversar, nada disso, mas que conteúdo você está conversando? Porque não existe. Então, o conteúdo daquela pessoa que está cheia de coisas que não, ela está descarregando tudo em cima de você. Se você não tem essa organização, se você não tem esse estado de consciência, se você não está nisso, ela vai te bagunçar completamente. Então, é isso que nós temos que trabalhar para evitarmos completamente de entrar nos conteúdos que não tem nada a ver, gente, que é daquela pessoa. Então, por isso, estar consciente é uma bênção, porque você sabe que tudo isso, no mundo externo, é um teatro, um grande teatro. Os personagens estão ali interpretando, todo interpretando, e que tem personagem que nem sabe que é personagem. Então a gente não se envolve em nada disso. A gente simplesmente continua na consciência consciente caminhando. Esse foi um grande ensinamento do Tao, né? O taoísmo. O Tao, né? Lao Tse, é um ser desperto, um ser que se iluminou, né?
E ele nem escreveu nada, não escreveu nada, porque ele falou, não tem nem o que falar. Então, quais são os registros dele, né? Então, o tal, você tem todo aquele Waixin, todas essas coisas, né? Que são fantásticos, mas você vai entender o que está escrito lá quando você desperta. Por quê? Porque se você lê aquilo intelectualmente, com a sua mente, você vai achar totalmente filosófico, né? As pessoas falam, mas isso é uma coisa muito distante da nossa realidade. Por quê? Porque no conteúdo mental você não vai captar uma frase de Lao Tse, mas nunca. Ao passo que quando você desperta a consciência, você olha, você lê aquela frase e fala, nossa, ele é de uma profundidade que não tem assim como você... Não tem, por isso que ele não tem como falar, né? Falando, mas me explica como eu despertar. Não tem. Não tem. Você simplesmente, o mundo fora, ele se desfaz. São castelos de ilusão que se desfazem. Literalmente. E aí você percebe que tudo aquilo é uma criação, foi uma criação errônea do ser humano e que agora tem que arrumar. E como vai arrumar? Despertando cada ser humano para ajudar na arrumação disso. Por quê? Porque quando um desperta, ele vai arrumar aquilo que ele criou. Não está certo? Descria, transmuta, arruma. Perdoa, segue. O outro também, outro também, outro também. Então, o grande projeto planetário é despertar o maior número de pessoas, para que todas elas possam se elevar e a gente possa sair dessa dimensão, dessa mente terceira dimensão. E aí sim, aí tudo isso já começa a fazer parte de um plano maior, e esse plano maior que está descendo vai se unir a um plano que está subindo, gente. Então, as ondas energéticas começam a operar. Por quê? Porque na Terra temos os centros, temos as civilizações mais evoluídas da Terra. São cidades intraterrenas. Então, ali existem consciências que já chegaram na quinta dimensão e que já estão passando delas, né, dessa quinta dimensão. Porque assim como nós estamos evoluindo, essas cidades, esses seres também estão. Tudo evolui no universo, né? Então, todos evoluem. Então, essas cidades também estão passando por processo de evolução. Então, essa energia também começa a ajudar a Terra, ajudar os seres que vivem na superfície. Somos nós. Então, essas energias vão se unindo. Tanto as energias superiores, as energias dos comandos que ancoram essa energia, como as energias dessas cidades mais evoluídas, da própria Terra. Então, junta tudo isso, você vai ter uma energia fantástica que vai trazer para o ser humano uma nova vida, completamente diferente. Então, tudo vai ser modificado. Tudo. Só que começa por nós. Por quê? Se a consciência projeta fora, manifesta fora a realidade, se nós mudamos dentro, nós já mudamos completamente a realidade externa. Ela só está sendo revelada. Então, tudo aquilo que não funciona, tudo aquilo que foi criação do ser humano para manipular, para isso, para aquilo, se desfaz diante disso. Por quê? Porque a energia, essa está aqui, a outra está lá embaixo, criando nessa mente ilusão. Como é ilusão com ilusão, não pode se sustentar diante de uma energia crística, né? Uma energia da verdade da vida. Então, gente, essa questão da mente, como coloca, é fundamental, é o ponto fundamental para a gente transcender e a gente tomar conhecimento de que é a consciência quem cria a realidade. Gratidão.